Olá, querido aluno do primeiro ano. Chegamos à semana 4 do PET, volume 4. E nessa semana você está vendo hidrostática, a parte de densidade, pressão. Vamos às atividades, então? A primeira atividade aí é uma questão que já caiu no Enem. Fala aí, a gasolina é vendida por litro, mas em sua utilização como combustível, a massa é que importa. Um aumento de temperatura do ambiente leva ao aumento de volume da gasolina. Para diminuir os efeitos práticos dessa variação, os tanques dos postos de gasolina são subterrâneos. Então, antes da gente ver o que ele quer, ele vai perguntar se os tanques não fossem subterrâneos. Então, vamos entender aqui. A gente compra litros de gasolina, mas os automóveis consomem massa de gasolina. Se eu aumento a temperatura de um líquido, ele vai dilatar, ele vai ocupar um volume maior, eu aumento o volume dele. Mas eu não modifico a massa. Então, eu altero a densidade dele, eu aumento o volume. Então, a massa que está comprando é o mesmo, só que a gente vai estar comprando aqui, ó, ele aumentou o volume, então é como se eu estivesse comprando menos gasolina, né? O volume aumenta, mas a massa vai continuar a mesma. Mas o preço que eu vou pagar vai aumentar, porque eu pago por volume e não por massa. Então, fala aí, ó. 1. Você levaria vantagem ao abastecer o carro na hora mais quente do dia, pois estaria comprando mais massa por litro de combustível. Não, gente, na hora mais quente do dia, a gasolina estaria mais dilatada, eu ia comprar, o volume ia estar maior, então eu ia pagar mais caro pelo mesmo tanto de massa, porque a massa não varia. Então, eu ia comprar menos massa. Isso está errado. Na 2, ele fala, abastecendo com a temperatura mais baixa, você estaria comprando mais massa de combustível para cada litro. Sim, porque a temperatura mais baixa, o líquido contrai, dá menos volume, e então menos volume para o mesmo tanto de para mais, vai menos volume com mais massa, porque eu estou variando aí a densidade, isso é verdade. Se a gasolina fosse vendida por quilo em vez de por litro, o problema comercial decorrente da dilatação da gasolina estaria resolvido. Sim, porque se a gente consome massa, compra quilogramas é unidade de massa e a gente estaria comprando aquilo que realmente a gente consome, né? Que não é o volume da gasolina e sim a massa dela. Então essa também é verdade. Dessas considerações, somente quem que está correta? A 2 e a 3. 2 e 3 está na letra E. Na 2, ele fala, em uma cena de um filme, um indivíduo corre carregando uma maleta tipo 007, volume de 20 decímetros cúbicos, cheia de barras de um certo metal. Considerando que um adulto de massa média 70 quilogramas, então a gente tirou aqui, ó, o volume é 20 decímetros cúbicos e a massa do adulto é 20 quilogramas. Pode deslocar com uma certa velocidade, no máximo, o equivalente à sua própria massa. Indique qual metal contido na maleta. Observe os dados, informações adicionais. Então, ele já deu aí para você que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, igual a 1000 centímetros cúbicos. Apesar de que você deveria saber disso. E falou que densidade em gramas por centímetro cúbico. Então, aqui, ó, ele está informando a densidade de alguns metais. Então, o alumínio, o zinco, a prata, o chumbo e o ouro. Está em ordem de densidade aí, do menor para o maior. Como a densidade está dada em grama por centímetro cúbico, eu tenho que passar esse decímetro cúbico para centímetro. De decímetro para centímetro é uma casa. Como está o cubo, são 3. Então, vão ser 20 mil centímetros cúbicos. Quilo
A massa aí, eu tenho que passar a massa para grama também. Quilograma, quer dizer, quilo é 1000, então são 70.000 gramas. Se eu não soubesse a fórmula da densidade, a unidade que ele deu aqui já me falaria. Grama é massa, centímetro cúbico é volume. Então, eu já, mesmo se eu não lembrasse da fórmula, a unidade me contou a fórmula. Então, o máximo da densidade máxima do metal que está dentro da maleta vai ser o quê? 70.000 gramas dividido por 20.000 centímetros cúbicos. Então, eu vou cortar 4 zero com 4 zero. A maior densidade possível, 7 dividido por 2, 3,5. É 3,5 gramas por centímetro cúbico. Não quer dizer que tem que ser isso. Não pode exceder a isso, senão o rapaz não estaria correndo, né, com a mala na mão. A única densidade menor que 3,5 gramas por centímetro cúbico é a do alumínio, que é 2,7. Depois aí o zinco, 7,1, prata, 10,5, chumbo, 11,4, ouro, 19,3. Então, não dá, só pode ser o alumínio que está na letra A. A terceira questão aí da UFMG fala: José aperta uma taxinha entre os dedos, como mostrado nesta figura. A cabeça da taxinha está apoiada no polegar, tá vendo aqui, ó? A cabeça da taxinha está apoiada no polegar e a ponta no indicador. Seja Fi o módulo da força e Pi a pressão que a taxinha faz sobre o dedo indicador de José. Sobre o polegar, essas grandezas são respectivamente Fp e Pp. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que... Aí ele está falando aqui, comparando a força no indicador com a força no polegar e a pressão no indicador com a pressão no polegar. O que acontece com a força que a taxinha exerce aí? E o polegar exerce na taxinha. Isso é um par ação e reação. Com a mesma força que o José segura a taxinha, aperta a taxinha aperta o José, né? Então, eu tenho aqui a força vai ser um parzinho ação e reação. Então, se é um par ação e reação, elas são iguais. Então, eu posso dizer que a força no indicador é igual à força no polegar. Então, só aí eu já eliminei a letra A e a letra C, né? E a pressão? Pressão é força sobre área. Aí eu vou ter que ver aqui. E a área é igual? São iguais as áreas? Aqui, ó. A área no indicador é a ponta da taxinha. É pequena. E a área no polegar é maior. Então, eu vou ter aqui, ó. Eu vou chamar a força aqui só de F, né? Porque elas são iguais. O que vai me falar da pressão vai ser a área. A área do indicador é menor que a área do polegar. Então, aqui, ó, aqui está sempre o indicador primeiro. Se a área no indicador é menor, se eu tenho um número menor no denominador, então, o que acontece? Quanto menor o número pelo qual eu estou dividindo, maior vai ser o meu resultado. Então, eu posso deduzir que o quê? Que a pressão no indicador é maior que a pressão no polegar. Pressão no indicador maior que pressão no polegar é letra C ou letra D. Mas a letra C não é porque é letra D, porque as forças são iguais. Então, a alternativa D é a correta. Na 4, ele fala aí, quando tomamos refrigerante, utilizando o canudinho, o refrigerante chega até nós porque o ato de puxarmos o ar pela boca, então letra A, reduz a aceleração da gravidade? Não, gente, não tem jeito, né? Como que eu vou reduzir a aceleração da gravidade? Eu não tem como fazer isso, só se eu levasse por uma altura muito grande. Letra B, aumenta a pressão no interior do tubo? Não, eu não aumento a pressão, eu diminuo a pressão, porque eu suguei, eu tirei lá de dentro.
Aumenta a pressão fora do canudinho? Não, eu estou sugando o canudinho, eu estou mexendo com a pressão dentro do canudinho, não fora do canudinho. Então, eu não mexo com a pressão de fora do canudinho. Então, só sobrou aqui, reduz a pressão no interior do canudinho. Então, realmente, quando eu puxo, eu reduzo a pressão. Aí, eu reduzindo a pressão, o líquido pode, então, subir, porque a pressão atmosférica empurra ele para cima. Alternativa D. Então, é isso, pessoal. Semana que vem, a gente volta com mais correção. Até lá!